Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o terceiro livro e último de Pássaro e Serpente, que é Deuses e Monstros. Então, a Lu já começa a história possuída pelo espectro da Lavoisier, que é a Nicolina, só que de alguma forma ela ainda está viva dentro do próprio corpo, ela ainda se lembra de si mesma, apesar de ela encontrar a alma dos demais que foram consumidos dessa mesma forma por ela, inclusive o Etienne, aquele menino que Lavoisier fez ela procurar, o irmão do Hyde, foi entregue assim de bandeja para Morgane, possuído pela Nicolina. E nenhum deles se lembra, eles são uma consciência coletiva, né? Enquanto isso, o grupo todo se encaminha para o Chateau Leblanc, para o Chateau das Bruxas, até mesmo a Sally, que vem seguindo eles desde que eles saíram da cidade, e a base deles é o plano de vingança da Lu, de queimar tudo, as bruxas, o lugar, o que tiver. Enquanto as catacumbas da cidade, que foi onde aconteceu a batalha deles, também ficaram queimando devido às lágrimas de Coco. Porque, basicamente, todo resíduo de uma bruxa de sangue é muito volátil e mágico. E o sangue é só o mais fácil de controlar, mas as lágrimas são muito mais poderosas. Por exemplo, o Anel de Angélica, o lago lá das águas melancólicas, as balizardas, tudo isso foi feito com lágrimas das bruxas de sangue. Então, eles se abrigam em uma igreja e eles ficam sabendo de meio que uma criatura de pesadelos que está escondida no farol e, inclusive, pegou a carruagem da Sally e o Hyde decide que eles devem ir avisar que os camponeses estão planejando um ataque para que a criatura possa fugir. Só que chegando lá, eles percebem que é o Thierry, um dos irmãos bruxos da trupe do Devereux, que foi torturado nas catacumbas e no chateau, e os faz ver que a Lu está possuída, já que a Nicolina participou, né? Então o Hyde pede para que a Coco tente tirar ela, o que infelizmente ela não pode fazer, porque uma bruxa não pode anular a magia de outra bruxa. Como eles não sabem uma forma de curá-la, eles vão levar ela até as águas melancólicas, aquele lago que se formou quando a Angélica chorou, a mesma do anel, da história. Porém, a Nicolina consegue usar magia e ela faz com que eles sejam atacados por uma revoada de corvos, acabando salvos apenas por Serafine e Zena, que também são da trupe do Devereux, que elas vieram buscar o Thierry e elas querem invadir o chateau para resgatar o irmão dele, o Toulouse, né? E a Zena é um dragão. Então, quando diziam ali que o Devereux reunia pessoas excepcionais, com poderes incríveis, não era brincadeira, tá? Então, eles partem para o chateau, por mais que o Hyde peça a ajuda delas, eles partem para o chateau para buscar o irmão dele, né, o Toulouse, e tentar matar a Morgane, se eles derem sorte, né, vai que... Enquanto eles seguem seu caminho até o lago. No caminho, eles precisam encontrar pérolas negras para pagar a sua entrada e eles encontram no último vilarejo antes do lago com uma senhora cuja loja também apareceu no momento de necessidade da Lu e do Hyde e desapareceu logo depois lá na cidade. Então, quando eles chegam no lago, a Coco e o Hyde precisam provar e aceitar verdades difíceis, tomar da água, porque a água não permite a mentira. Então, assim que a Lu entra lá, ela e a Nicolina começam a passear pelas piores lembranças uma da outra, sufocadas por sentimentos em uma luta ali para não se afogar e sobreviver. Quem submergir, quem emergir é o vencedor, sabe? Enquanto do lado de fora, um cachorro branco espectral que vinha seguindo eles desde o início do livro pula no lago e o Hyde vai logo atrás porque ele pensa que é um mau agouro. Mas esse cachorro, na verdade, é o espírito do Ansel. Ele só aparecia nos piores momentos para tentar alertar eles, né? E veio seguindo eles desde a cidade e vai ajudar a Lu na sua batalha contra o espectro da Nicolina. Então a Lu finalmente sai do lago com a ajuda do Hyde, só que tudo vai pra casa do caralho, porque Lavoisier, Morgane e as suas bruxas estão todas esperando na orla do lago e pegaram o Bill e a Sally.
Então a Lu decide que ela vai se entregar, que já tem gente demais morrendo por ela, enfim, e o Hyde toma a decisão de usar um padrão de magia que ele já tinha visto em outros momentos, só que o preço era muito alto. E ele fica, no momento em que ele puxa o cordão, ele fica inconsciente, só que a Morgane também fica. Então a Coco, que estava sendo presa por um feitiço dela, se liberta e derrama o próprio sangue nas águas melancólicas e uma mulher aparece, sendo ela a Angélica, mãe da Coco e irmã da Josefine da Lavoisier. E elas têm um pacto de sangue entre elas. Então, qualquer ferimento que a Angélica sofrer, a Lavoisier vai ter também. Uma coisa que elas fizeram lá no início da história delas, para que uma não pudesse ferir a outra, né? Ela salva eles e chama eles para visitar a cidade onde as Melusinas, que são as sereias, vivem no fundo do mar, que é governada pelo oráculo, a Isla, que é uma deusa irmã da deusa tríplice do homem selvagem, que é o Devereux. E assim, gente, claramente os deuses são uma grande família nessa história. Mas enfim, ela não entende o interesse dos irmãos dela pela Lu, só que ela mostra que agora ela possui o poder da mãe, que são termos em francês, então assim, não vou saber falar. Mas que a Morgane não tá nada feliz com isso. Quem dá o poder das bruxas é a deusa tríplice, e meio que a rainha das bruxas tem um poder a mais, está mais conectada com a terra, com os ancestrais, e pode tomar as 3 formas da deusa, que são a donzela, a mãe e a anciã. A Isla quer que a Lu volte para a superfície e recupere o anel da Angélica, que a mãe dela roubou dela lá no primeiro livro, e que se eles trouxerem o anel dela de volta, o seu povo, que no caso as sereias, vão se aliar a eles contra Morgane. Então, quando eles saem do lago para ir até o chateau, a Lu não sabe o que fazer com o Hyde porque ele segue desacordado. E a Sally, como uma boa romântica, sugere o bom e velho beijo de amor verdadeiro, como nas histórias, né? O que funciona. Só tem o problema de que ele esqueceu completamente da Lu. Então, provavelmente, a magia que ele fez foi essa, esquecer dela. E daí, assim, a Morgane também esqueceria e ela estaria protegida. Então, ele foge desse grupo com quem ele está, porque sem a Lu, o que ele é? Um caçador de bruxas, né? E ele encontra o Jean-Luc, que vinha seguindo a Sally desde a cidade, que leva ele de volta para a Lu e para os demais. Juntos vai todo mundo até o chateau e a Lu consegue usar a magia recém-descoberta dela para colocar eles lá dentro sem serem percebidos, já que tem muitas bruxas se reunindo. A Morgane está realmente preparando uma guerra. E a Morgane não contou pra ninguém que ela perdeu a magia dela, perdeu, no caso, a magia da deusa. Ela ainda tem a magia particular dela. E a Lu usa essas formas da deusa para enganar outras bruxas quando eles são pegos lá dentro. Então eles conseguem sair do chateau, mesmo sendo pegos, eles conseguem fugir. E eles fazem seu caminho até as águas melancólicas, onde a Angélica conta do passado dela, de Lavoisier, que elas foram 2 das primeiras bruxas, só que a sede de poder da Lavoisier fez com que uma guerra estourasse, e depois disso, suas filhas nasceram sem magia. Então, assim, as Dames Rouges, né, que são as bruxas de sangue, são as bruxas originais, e as Dames Blanches, que são as bruxas brancas, que precisam fazer sacrifícios em troca da sua magia. Elas começaram a nascer assim como uma punição da deusa pelas coisas que a Josefine, né, a Lavoisier, fez. Além disso, a Angélica também mostra para eles uma visão onde os padres estão em conclave na cidade, as lágrimas da Coco ainda estão queimando, e apesar de o padre, que é o padre Ackley, que ajudou eles lá no comecinho do livro, tentar de alguma forma ajudar, que claramente é um homem humano, assim, diferente, a Madame Labelle, a mãe do Hyde, será jogada na fogueira no fim da semana, só que o rei quer esperar até o fim da semana justamente para trair a Lu
o Hyde, a Coco e o Bio, porque ele quer queimar todo mundo, basicamente. Então eles formam um plano e eles avisam todos os seus aliados, né, os lobisomens, o Devereux, toda a galera. Porém, tudo vai por água abaixo quando o rei destitui o Jean-Luc do seu cargo de capitão, porque a ideia era ele levar eles até onde os outros estavam presos, fingindo que ele deu aquela injeção que paralisa o poder deles e não dando. Só que o rei não acredita, obviamente, e faz o Jean-Luc dar no Hyde na lua aquela injeção, com ele olhando. E como eu disse, eles estavam apenas fingindo. E o rei só informa que eles serão queimados junto com a Madame Labelle ao pôr do sol. Por isso, eles precisarão ser salvos pelos aliados. Eles não vão salvar ninguém, basicamente. Eles ficam presos na Torre dos Chasseurs, esperando, só que é impossível invadir. E a Luz sai bem machucada, os dois precisam ser dopados de novo e levados desacordados para a fogueira, que será com o fogo do sofrimento da Coco, que não se apaga, mas todos os aliados que eles vieram reunindo estão lá e conseguem resgatar eles, apesar de o Bio, a Lu, o Hyde e o rei pegarem fogo. E como eu disse, o fogo não se apaga. Então, assim, a questão só se resolve, tanto que o rei acaba indo de arrasta, né? E já vai tarde, convenhamos, que só atrapalhou a história inteira, atazanou a mente dos outros. Mas a Coco começa a chorar. E como o fogo é dela, né, as emoções dela, esse desespero dela apaga o fogo e cura a queimadura dos que ainda estão vivos, no caso, os amigos dela. E nesse desespero, o Hyde finalmente consegue ativar novamente a sua magia, porque ele não consegue encontrar a Lu, ele pensa que aconteceu, que ela não conseguiu se salvar, né? E ele consegue se lembrar dela, mesmo que eles já estivessem apaixonados novamente, tipo, ela tivesse conseguido fazer ele se apaixonar. Porém, isso significa que a Morgane, que está escondida em meio à multidão, também se lembra. E depois disso, o caos estoura, né? Tipo, os Chasseurs mais atrapalham do que ajudam. A Lu e o Hyde tentam salvar e proteger o máximo de pessoas possível. A Zena sobrevoa a cidade em forma de dragão, só que ela é pega por uma armadilha mágica das bruxas. O Claude vai atrás da Morgane, só que ele é apunhalado por ela para proteger a Lu. E uma fissura se abre no chão e o corpo dele cai no fundo, deixando, tipo, a Lu e a Sally com a Morgane de um lado da fissura e todos os demais do outro lado do precipício, fora de alcance. E acaba que quem finaliza a Morgane é a própria Sally, já que ela tenta usar ela como escudo humano, mas a Sally tinha guardado uma daquelas injeções que ela carregou o caminho inteiro, porque ela dizia que ela ia dar aquela injeção na Morgane, e ela dá. O que faz com que ela fique paralisada e a Lu possa, tipo, terminar essa guerra. No epílogo, todo mundo tá reunido no chateau pro casamento do Hyde e da Lu. O Bio é rei, ele e a Coco estão juntos, todos os seus aliados, a trupe, mesmo que o Devereux, ninguém sabe se ele realmente está morto, mas ele não apareceu mais, né? Depois que ele caiu na terra. A trupe dele tá ali, os lobisomens, as sereias, todo mundo tá ali. E o epílogo, ele é narrado pelo espírito do Ansel. Então, assim, tipo, tá realmente todo mundo ali. E nós temos também a visita daquela mesma senhora que deu as pérolas da Madame Sauvage, que apareceu pra Lu e pro Hyde em momentos de necessidade. E que, assim, eu tenho certeza que essa é a deusa Tríplice. Que, tipo, só faltava ela aparecer dos deuses da história. Então, eu acho que essa era ela. Assim, essa trilogia foi uma leitura bem legal. Por mais que eu tenha achado o ritmo do segundo livro mais difícil, não gostei tanto, por mais que eu não tenha gostado desse plot de perda de memória, de maneira geral eu gostei muito do desenvolvimento desse livro, dessa trilogia, desses personagens, tipo a conexão entre o casal, a romantasia em si, pra mim foi de ótimo tom. E é isso, gente, eu espero que vocês gostem, até mais!